Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, hoje aqui, Podcast Voz, a gente vai receber uma pessoa muito ilustre. A gente vai receber o Glauco Gonçalves, que é um professor aí, um pesquisador, e vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. Mas antes, galera, eu quero falar de um patrocinador que está patrocinando a gente aqui, que é a Venco Odontologia, tá bom? Às vezes vocês estão vendo meus vídeos aí, estão vendo esse sorriso maravilhoso aqui. Eu fiz lá na Venco, hein? Tá bom? Procure lá o Leonardo e a Carla, que vocês vão ficar com esse sorriso maravilhoso também. Mas, voltando aqui, seja bem-vindo, Glauco. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com você e com o Cauã. Maravilha. Gente, hoje também estou recebendo a conquista aqui, a presença do meu filho, Cauã, que eu amo tanto. Vocês sabem o jeito que eu sou pegado à família. Cauã, seja bem-vindo. É o maior prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Maravilha. Glauco, vamos começar do início. Quando que você decidiu ser professor? Eu decidi ser professor depois de ser expulso de algumas escolas, né? Porque a escola sempre me agradou muito e os sistemas de ensino sempre me aviltaram muito, me dificultaram a vida, né? Então, eu sempre fui muito alegre, produzi muitas relações legais na escola, sempre fui cordato também com os professores, mas eu achava aquilo muito difícil, né? Sim. Ficar parado, sentado, enfileirado. E ali, alguns professores que tinham uma postura diferente iam me convidando assim, pô, aqui tem um espaço de atuação legal, dá para pensar coisas, dá para dialogar com essa molecada. E aí fui estudar geografia, um pouco pensando também em outras frentes de trabalho. Uhum. Comecei a dar aula e gostei, fui ficando. E hoje você, qual que é a sua formação hoje? Bom, eu estudei geografia na USP, né, a graduação, licenciatura e bacharelado, depois fiz o mestrado na USP também, doutorado na USP e agora eu estou terminando um pós-doutorado em artes visuais na UNB. Maravilha. E hoje quando você pega um aluno, que hoje você dá aula, né? Sim. E quando você pega um aluno hoje que é custoso, não quer ficar quieto também, como é que você falou, opa? Como você lidar com ele? Ele convida o aluno para um podcast para conversar e debater quais as questões. Ou o aluno me convida, né? Porque o Cauã, eu tenho a felicidade de conviver com o Cauã, a gente fez uma disciplina junto aí, depois a gente vai conversar. Eu acho que essa coisa da molecada mais custosa é uma molecada viva, né? Uhum. E tem perfis variados. Então, assim, eu acho que a escola também, ela tem passado por mudanças. E o tipo de escola que me interessa é uma escola que acolhe as diferentes instâncias, possibilidades. Então, o cara que é mais custoso, às vezes não consegue ficar parado. Sim. Mas se fala assim, vai fazer tal coisa, o cara ele quer fazer. Às vezes ele tem formas de participação ou de aprendizado próprios, né? Ô Glauco, e como que você lidar, por exemplo, porque às vezes tem aquele aluno que é baderneiro mesmo, que vai para a escola e fala, cara, hoje eu vou baderneiro. Você vê assim, que às vezes é até um jeito dele ser notado, né? Exato. Porque é um comportamento que a pessoa faz, que a gente sabe perante a psicologia, que ele procura aquilo é para ser notado e quando ele faz aquela bagunça, provoca aquela situação, ele se sente melhor, mas às vezes não é tão bom para ele, mas ele se sente notado porque ele causou aquilo. Como você lidar com a situação do aluno baderneiro, cara? Que às vezes vem lá dos princípios familiares dele. Você tem razão, Daniel. Acho que tem também, às vezes, assim, uma vontade de atenção, tem mil perfis. Às vezes é próprio de uma energia também. Primeiro, assim, ele vai ter que ganhar de mim, que mais baderneiro que eu, ele vai ter que trabalhar bastante. Segundo, eu acho que também tem esse desmonte da ideia de aula tradicional. Eu procuro cada vez menos, ou só em momentos específicos e com tempo limitado, ficar lá eu falando. Então, bora fazer assim? Então divide aqui, vocês vão ver esse podcast, essa turma vai apresentar ali. Então você também dividir essa produção do conhecimento com essa molecada, porque é uma molecada que tem acesso ao conhecimento. Então, a escola do século XXI é uma escola de produzir conhecimento junto, de aprender a selecionar conhecimentos, fontes legais, aprender a pesquisar melhor, dar protagonismo. Então essa molecada do CEPAR é uma molecada que sabe falar bem, que é articulada, que está a vida inteira estudando. Então acho que aí também você dá espaço para essa molecada mais agitada, mais... Mas no CEPAR tem esse tipo de aluno? Eu acho bom o Glauco entrar nessa ação, porque as aulas do Glauco são da seguinte, pai.
ele proíbe ninguém. Tipo, a gente pode sair e entrar a hora que a gente quiser, mas todo mundo quer ficar com a dinâmica de aula que ele dá. A maioria das aulas dele, ele deita no chão com a gente, conversa. Ele mostra um lado mais humano pra gente. Isso é perfeito. Você acha que é uma aula humanizada? Eu acho. E eu acho que assim, conhecimento e diversão, eles não são indissociados, né? A gente pode brincar, a gente pode se distrair, a gente pode produzir relações de proximidade, de afeto e aprender junto. Então, pô, vamos pensar uma coisa séria aqui, mas vamos ouvir uma música? Ou vamos sentar aqui? Pô, hoje você tá de saco cheio, dá uma volta. Vai lá, vai no banheiro. Mas o engraçado é que parece que quando você dá essa liberdade para eles não vão, né? Eles querem ficar ali grudadinho em você, porque você socializa com eles, na verdade, exato, né? Você, assim, não se impõe como professor, às vezes, aqueles mais radicais, quando chega na aula, todo mundo tem que estar quietinho, entendeu? Eles têm a liberdade de comunicação com você. Eu acho que é por aí. E ainda assim, é um processo, né? Eu acho que está em curso. Eu quero ainda aprender a ouvir mais. Eu quero ainda desenvolver mais métodos e processos de entregar esse diálogo ou essa parte de explanação, de elaboração verbal com eles. Eu quero que eles apresentem mais seminários, que eles leiam mais fragmentos de texto, que eles contem de coisas que... Então, eu acho que é isso, é partilhar o conhecimento. Claro que vai ter um lugar que eu vou saber mais, porque eu estou estudando há mais tempo, claro. E aí eu estou me preparando. Então, aí também é um processo de orientação e de curadoria. Vou te orientar como chegar em determinados conhecimentos, como escapar de determinadas armadilhas. E aí vai lá, estuda tal coisa e vem conversar. Aí vem as disciplinas que a gente fez. Lá eu separei podcasts sobre o tema que era a Amazônia, né? Ouve, tem aqui uma lista, tá aqui, tem 10 podcasts. Esse tema. Escolhe o que você quer. Ouve lá e vem conversar. E vem debater depois. E a molecada vem. Molecada é modo de falar, porque tem os caras mais velhos, já são adolescentes maiores. E todo mundo vem, gostei desse, ouvi aquele. Vai ter um que não ouviu? Tá bom. Glauco, eu conversando com meu filho ontem, ele me contando um pouco da sua história. Aí ele falou assim, pai, o Glauco contou pra gente que a Amazônia foi plantada. Glauco, explique isso pra gente, cara. Vamos assim, nos aprofundar. Vamos começar falando da Amazônia por esse lado. A Amazônia foi plantada, cara? Ela era um deserto? Ela era o quê? Conta pra gente. Eu lembro que quando o Glauco comentou isso na sala de aula, os meninos ficou todos espantados, né? Porque a gente sabe que o Glauco me liga bastante, mas ele é muito estudado. Aí, um dos primeiros temas da aula foi esse, aí todo mundo ficou espantado. Exato, você lembra bem. Esse curso de Amazônia é um curso das disciplinas optativas que a gente tem no CEPAI, no período da tarde, com o ensino médio. Então, essa turma do ensino médio, ela vai escolhendo disciplinas. Uma das disciplinas que acontece é essa que eu chamo de Amazônias com S. Então não é uma Amazônia, são Amazônias, né? E eu começo contando isso. A ocupação comprovada da Amazônia hoje data de pelo menos 12 mil anos. Então nós estamos falando de um tempo que é quase que simultâneo ao que se entende como ocupação da América. Como que os arqueólogos, os biogeógrafos estão identificando esse plantio? A Amazônia é um jardim. A ideia de que a natureza e a humanidade são contrapostas é do nosso tempo. Você tem civilizações anteriores, morando na América do Sul, que fomentaram, exercitaram a ampliação da biodiversidade, que é o caso da Amazônia. A Amazônia é uma terra arenosa, pobre de nutrientes. É mesmo. Extremamente pobre de nutrientes, diferente do latossolo do interior de São Paulo ou do solo do centro-oeste, que embora seja ácido, tem propriedades mais interessantes. Você vê povos descendo dos Andes e trazendo sementes, e você vai vendo, há 10 mil anos essa semente só tinha ali, há 5 mil anos você vê ela aqui, e você vai vendo ela chegando no Baixo Amazonas, em trocas e em diálogos entre essas humanidades e essas trocas de semente. Então, a Amazônia sozinha a gente não sabe o que seria. A Amazônia com essa miríade de povos, desde os andinos até o Baixo Amazonas, cada lugar que esses povos pararam, eles disseminaram sementes, eles colocaram restos de comida, eles exercitaram esses grandes jardins que são também pomares, né? Então,
A gente olha hoje para as cidades e vê mercados nas coisas. Os povos originários, os indígenas, nós estamos falando de 250 etnias no Brasil. Esses caras olham para a floresta como grandes mercados gratuitos. Eles andam pela floresta e aqui tem açaí, ali tem babaçu, ali tem castanha do Pará, ali tem isso, ali tem aquilo. Então, esse plantio ele foi deliberado. Eu brincava com você agora há pouco, que não é uma brincadeira, e a gente tem fontes aí, podemos até deixar depois para os ouvintes, para quem nos assiste, algumas referências. A gente deixa na descrição. A gente deixa o Eduardo Bueno, o Eduardo Viveiro de Castro, o Davi Copenau, tem muita gente séria falando disso. A gente olha para o Egito, para terminar esse ponto, e a gente fala assim, os egípcios construíram uma obra fascinante. Porque as pirâmides são visuais e de fato são fascinantes. Sim. Os povos amazônicos construíram uma obra sem igual na face da Terra. Eles produziram a maior floresta tropical do planeta. E quem foram esses povos? Bom, a gente pode começar falando assim, ó, pelo que a gente ainda tem. Ainda não, né? Que a gente vai ter claro. E eles estarão aí enquanto houver humanidade, né? No norte de Roraima, a gente tem um povo chamado Yanomami, que eles são 40 mil hoje. Né? Você tem no Baixo Tapajós, você tem ali essas sociedades marajoaras, que ficaram conhecidas pelo desenvolvimento de cerâmica. A gente até, tanto urnas funerárias de cerâmica que a gente acha. Então você tem os mais antigos, que são mais sociedades, né? Sociedades incaicas, sociedades marajoaras. E ao longo desses 10, 12 mil anos, esses grupos foram formando grupos linguísticos e grupos étnicos, genéticos, que vão ganhando essas etnias que a gente convive hoje. Né? Os Yanomami, que eu mencionei, os Wayampi no norte do Amapá, os Chavante, os Bororo, os Anaquiri, os Tupinambá. Todos fizeram o plantio da Amazônia. Esses todos, os Tupinambás mais no litoral, mas assim, eu teria que, dos 250 etnias presentes no Brasil hoje, eu teria que falar uns 100 nomes aqui. Entendi. Não, tranquilo. Né? Que eu também. Só para ter ideia, e só para ter ideia de quantas humanidades. E sem falar que com esses 12 mil anos que o Glauco comentou, pai, vários foram se perdendo com o tempo. Exato. Que foram se transformando em outras etnias, foram se misturando. Porque a gente pensa na Amazônia... porque hoje tem planta que só existe na Amazônia, exato. Sim, muitas. E a gente pode ver também, que nem o Glauco falou que a Amazônia é plantada, que dependendo da região tem plantas diferentes. Então é uma floresta que tem várias subflorestas. Isso é uma prova, né, Glauco? Porque a gente vê espécies... Bom, a gente pode começar por uma básica, porque além de plantar, há outra coisa que é a domesticação. O exemplo categórico é a mandioca, né? A mandioca era uma planta venenosa, ainda há espécies venenosas que os povos cozinham lá, por exemplo, a maniçoba, né, que é uma 7 dias fervendo. 7 dias é uma mandioca. Mas a mandioca, os incaicos, os povos do Alto dos Andes, cultivaram e domesticaram o milho, além da batata, né? A gente domesticou a mandioca. A mandioca até hoje é um produto-chave na alimentação brasileira. Ela é de fácil plantio, ela é uma maravilha. Todo o Brasil come mandioca. Tudo de mandioca é gostoso. E sem falar que para pessoas da baixa sociedade é um alimento fundamental. Dá para plantar em qualquer lugar, é fácil. Exatamente, ele é fácil de plantar, ele é barato no mercado, ele é disponível, ele se adapta a qualquer solo. Qualquer ambiente. E isso a gente precisa, e a gente tem olhado hoje, começado a pensar, a noção de tecnologia, ela não é só aplicada aos objetos. A tecnologia, ela precisa ser pensada nesses termos. De um desenvolvimento tecnológico você produzir um ambiente de biodiversidade onde se passa 10 mil anos e uma humanidade floresce por todos os lados, dispondo de uma fartura de alimentos e de uma qualidade de vida possível para essas sociedades que elas chegaram até hoje. E se a gente não atrapalhar, elas vão ficar aí mais 10 mil anos. Porque elas têm um modo de permanecer desse jeito facilmente por mais 10 mil anos. A gente só não precisa atrapalhar, o resto eles fazem. Uma causa que a gente tem que colocar, pai, é que o mundo atual vê a visão de sociedade com prédios, quanto mais construção melhor. Os povos originários viam a floresta como a sociedade.
Então, a versão que a gente tem, tipo, muitas pessoas falam que se os portugueses não tivessem chegado, eles não estavam desenvolvidos. O conceito de desenvolvimento nosso está matando o planeta. Exato. E o deles estava vivendo na utopia durante 10 mil anos. Exato. E agora, desculpa, pode concluir. Eu quero concluir pelo seguinte. Falar sobre isso não é um atentado sobre o modo de vida que a gente desenvolveu. O tempo do nosso mundo agora é de conciliação dessas muitas humanidades que se desenvolveram, né? Desses diferentes desenvolvimentos possíveis e dessas diferentes perspectivas de tecnologia. Esses caras, que são hoje 1,5 milhão de indígenas do Brasil, de 250 etnias de novo, eles querem aprender com o nosso mundo. E a gente tem muito a aprender com o mundo deles. E todos vamos ganhar. Então, não é uma apologia ao primitivismo que a gente está fazendo aqui, é um ato deliberado de inteligência, de coexistência de dois mundos, de civilizações que juntas vão produzir as condições para a gente ficar no mundo mais 10 mil anos, mais 20 mil anos. Né? O Glauco, mas eu acho assim que todo mundo está mudando, que até os nossos povos indígenas hoje estão mudando, né, Glauco? Você viu que eles estão modernizando. Então não tá tendo esconderijo para eles mais, né? Dentro da mata. A civilização chegou tão perto deles que hoje você vê índio que tem automóvel, né? Exato. Índio que tem um celular, índio que assim, até eles estão mudando, né? Daqui um tempo não vai ter como. Vai ser isso tudo, vai ser só história. Eu acho assim. Cultura. Eu acho que a gente tem professoras indígenas e professores indígenas na UFG. Eu tenho uma amiga, a Mirna Anakiri, doutora em artes visuais aqui, agora está dando aula na Federal do Sul da Bahia. Você tem exemplos variados de pensadores indígenas que estão ocupando cargos de destaque, que estão virando cientistas, que estão contribuindo. E não há nada de errado nisso. Claro, vocês concordam? Claro, não era nesse sentido, eu sei, César, que você falava, mas eu gosto de usar um exemplo lá quando a gente faz esse curso, que é o seguinte. Quando a gente vai para o Japão, a gente pode ir para o Japão agora e morar 20 anos no Japão, aprende a falar japonês, come comida japonesa, se veste como japonês, vive numa casa japonesa, adquire todos os hábitos culturais do Japão. Isso não vai nos deixar menos brasileiro. Isso não necessariamente desfaz a nossa cultura. Então, essa assimilação, esses intercâmbios... Agora, o que você também menciona, e é algo que a gente precisa se preocupar, a gente não tem o direito de destruir, que ninguém deu esse direito para a nossa forma de ocupação do espaço terrestre, do território brasileiro, de qualquer outro território do mundo. A gente não tem o direito de destruir outras concepções e cosmologias, para usar um termo que esses povos têm usado. A gente tem o dever de ser minimamente respeitoso com esses povos e com as outras espécies do planeta. Que dia que a gente entendeu ou pressupôs que a nossa espécie tem o direito de destruir todas as outras? A gente vive uma destruição em massa das outras espécies. A gente está extinguindo, nos últimos 100 anos, a gente está extinguindo o número de espécies que nunca aconteceu na história da humanidade. Isso está atentando contra a nossa possível qualidade de vida. Isso está atentando contra as condições objetivas dos nossos netos, dos nossos filhos, das próximas gerações. A gente não tem o direito de destruir o mundo. Glauco, e você acha que essa destruição agora... Porque eu estou vendo tanto movimento, às vezes, de defesa, né, dos animais hoje. Você acha que hoje, mesmo com esses grupos que estão defendendo os animais, fazendo campanha, a gente vê, pelo menos na mídia... Você acha que a gente não pulou essa fase de destruição ainda não? Eu acho que não. Porque uma coisa é a mídia mostrar, outra coisa é a gente fazer. Não, claro. No começo eles até podem continuar com o movimento, fazer greves, ser contra, só que com isso eles vão perdendo a vontade com o tempo, pai. Não, que nem vamos ao exemplo da onça pintada, que teve uma reviravolta esses dias para trás. Que nem a mídia mostrou que tem um viveiro de onça pintada, que está recolhendo as onças, devolvendo para a natureza, mas ao mesmo tempo tem um fazendeiro que mata 7, 8 onças de uma vez. Então todo o trabalho de 20 anos é estragado com uma pessoa. E a gente tem que pensar cada vez mais a fundo e pesquisar mais. Eu acho que isso, claro, de novo, a gente está pensando junto aqui grandes problemas, né? Grandes problemas não se resolvem com soluções simples, claro, né? São problemas complexos, mas tem
uma certa fórmula que é a seguinte: para garantir a existência da humanidade por mais indefinidos séculos, indefinidas gerações, para garantir a existência das outras espécies, de plantas, de animais, um ecossistema que a gente hoje está vendo aí. Muito já se perdeu. Existe um caminho, né? E o caminho é simples, é a manutenção das áreas naturais que ainda existem. A gente não precisa destruir as sociedades ocidentais, as cidades, o desenvolvimento que a gente chegou até aqui, mas a gente precisa parar de destruir o que ainda existe. A gente precisa olhar para o oceano como uma fonte de vida múltipla, diversa e também se faz necessário para a gente precisa olhar para as florestas, para os ecossistemas naturais, para os pantanais, para os mangues, que é o berço da vida marinha, e para os sistemas naturais que ainda existem, com mais carinho e garantir a manutenção desses lugares. Garantindo a manutenção desses lugares, a gente vai garantir a existência de povos tradicionais, a gente vai garantir a existência de água limpa, a gente vai garantir a existência de nuvem, que também dá uma coisa para a gente falar, de manutenção de ecossistemas de diferentes espécies animais, vegetais, etc. Você acha que está faltando uma política para isso, Glauco? A política, ela está aquém do que eu e pessoas que estudam mais a fundo o tema gostariam, né? Uhum. O Brasil é um país que tem uma política de parques nacionais que o mundo olha com muito apreço. A gente tem uma política de demarcação de terras indígenas muito interessante, que precisa ser mais efetiva, né? Que precisa garantir, e isso é o passo a passo. A FUNAI parece que perdeu tanto o lugar dela, né? A FUNAI e o IBAMA são tratados pela sociedade brasileira em geral de maneira muito enviesada, né? Assim, há muita fantasia, delírio. A gente vive um tempo difícil, né? Então, esses órgãos, eles são órgãos, assim, eles não se contrapõem a um projeto de desenvolvimento brasileiro. Eles são estratégicos para um novo projeto de desenvolvimento. Não haverá soja para exportação em 50 anos se não tiver Amazônia. Cauã, lembra do que a gente conversava sobre os rios voadores? Sim, a gente... falando do Rio dos Voadores, eu não vou conseguir citar muito aqui, mas falando do plantio de soja que você acabou de citar aqui, a gente tem que olhar também não só para a Amazônia, mas sim para o Cerrado, que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e é o que menos tem ONG. O Pantanal acaba tendo mais ONGs que o Cerrado. Área de preservação. Isso, área de preservação. E olhando esse ponto crítico, principalmente no estado de Goiás, é o estado que mais há plantio de soja. Então, praticamente, o Cerrado está sumindo. E com isso, o solo fica mais arenoso, a qualidade do ar diminui bastante, espécies somem, porque o Cerrado é um bioma único. E a gente tem que parar para pensar também nos outros biomas aqui do Brasil. Exato, e o mais antigo. E de novo, para não criar um impasse como se fosse um contra o outro. Olha, tá tudo bem. O agronegócio que exporta, ele é muito importante para a economia brasileira e ele cumpre um papel estratégico também. E não é um contra o outro. Isso. Mas não existe um projeto de desenvolvimento, ninguém se torna Coreia do Sul, ninguém se torna Japão, ninguém se torna Alemanha, ninguém se torna Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ou seja lá qual é o grupo dos países que tem bons índices de desenvolvimento, vendendo um produto primário de exportação. O caminho para um desenvolvimento mais consistente, mais sólido, exige uma diversificação produtiva, exige produtos mais qualificados, exige frentes que vão ser múltiplas, plurais. Claro, você acha que nós, no Brasil, já estamos no limite da plantação? Tipo assim, não pode desmatar mais nada. Você acha que a gente já está no limite? A gente tem que parar agora. É mais curioso, a gente não precisa. Um terço das terras agricultáveis brasileiras são áreas degradadas que eram pastos extensivos, com pouca produtividade por hectare e que estão aí disponíveis. A gente não precisa abrir fronteira agrícola, a gente não precisa tirar uma árvore mais do Cerrado, porque o Cauã tem toda a razão de lembrar do Cerrado. Já está no limite, né? A gente não precisa, porque a gente tem um terço das áreas agricultáveis do Brasil degradadas disponíveis. Hoje você viaja, eu fui lá em Rio Verde dar uma palestra lá, você vê plantação de soja, tipo assim, tipo daqui de Goiânia tá lá.
tudo desmatado, só plantação de soja. E é engraçado que eles fazem a plantação enorme e deixa um pedacinho. Um pedacinho. Porque tem uma lei, mas eles Mas ali não tem como mas ter eles passam biodiversidade. a legislação para trás, calma. É o que tipo assim, eles mudam, você tem direito a desmatar um pouquinho. Aí depois, tipo assim, você me vende, aí eu desmato mais um pouquinho. Exato. Aí o outro compra, desmata, quando vem, acabou. Exato. Não, acabou a floresta. e as áreas que eles deixam também, pai, de acordo com a lei, não tem fronteira suficiente para ter uma biodiversidade lá, não tem rio, não tem água. Então, aí, é só ao redor lá uma florestinha. Exato. E aí o que vocês estão falando, e claro, é uma percepção real, concreta, empírica, né? A gente tem ido na contramão, que é o seguinte: em 2014 para 2015, há uma mudança substancial do Código Florestal Brasileiro. E, de novo, agora a gente está passando por um novo embate de transformação das leis de preservação e de concessão de licença ambiental. Gente, é uma loucura pensar isso. Porque, se a gente acabar com um sistema muito sofisticado de funcionamento, de irrigação natural que a gente tem, tudo vai por água abaixo. Tudo vai sem água abaixo, né? Uhum. Então, primeiro, a China compra do Brasil água em estado de grão para alimentar porcos e frango e tudo mais, para fazer proteína animal. A gente quer ser um celeiro para sempre e ad infinito e a que custo, né? Então, assim, a gente está perdendo biodiversidade, a gente está escolhendo um caminho de desenvolvimento que tem um limite. Então a gente está aqui se repetindo num lugar que é um negócio elementar. Eu falei dos rios voadores pelo seguinte: também isso aí é uma pesquisa da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, envolvendo mais de 30 pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Unicamp. Quem nos vê também, se colocar Rio Voador no YouTube ou no Google, vai ver o Carlos Nobre, que é um pesquisador que ganhou prêmios internacionais, que é das comunidades de meteorologia do mundo. O cara é chamado para dar palestra em Harvard, em universidade. Vocês vão ver lá, pode pesquisar, porque a gente também vive num Brasil que cada um fala o que quer, ninguém vai atrás de nada, isso aí também não é legal para ninguém. O Carlos Nobre, veja o que ele é, e vai ver os vídeos Rios Voadores, financiados pelas agências de pesquisa nacional e premiados mundo afora. A Amazônia, ela tem uma massa verde, é a única massa de ar continental úmida do mundo. Onde tem continente, o que sobe de massa para formar as nuvens em conjunto formam massas de ar. A única massa de ar formada dentro de um continente que é úmida é a Amazônia. Por quê? Porque a floresta evapora água. E nós estamos falando de uma quantidade de água maior do que o rio Amazonas. Da usina. Por dia, a floresta evapotranspira mais água do que a gente vê no rio Amazonas. Essa água vai para onde? Essa água circula na América do Sul, gerando as chuvas que abastecem o clima brasileiro. Isso está aí, dá para ver nas imagens de satélite, é comprovado fisicamente com todas as pesquisas. Então, essa ideia dos rios voadores, a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. Se a gente acabar com a floresta, a gente vai acabar com o sistema de irrigação que move a produção de alimentos brasileira e de parte do mundo, porque o Brasil tem uma conotação de celeiro no nosso pé. Então, assim, não há por onde tergiversar ou ter conflito. É um único projeto, é um único processo. Tudo tem que andar junto, não tem um contra o outro, percebe? É uma coisa assim, onde a gente vai parar, né? O que está acontecendo? Glau, só para a gente encerrar esse assunto, porque a gente tem muitas coisas para a gente conversar, o que você acha que tem que ser feito? Bom, primeiro eu acho que... Você acha que é uma política, uma campanha? O que você acha que é? Se for para falar de termos assim, uma solução sua. A solução é o seguinte: desmatamento zero na Amazônia, desmatamento zero no Pantanal. O Pantanal é a maior bacia hidrográfica, é a maior área alagável, por isso ele chama Pantanal, do mundo. Isso. Se a gente ficar jogando vinhoto de cana-de-açúcar lá com as usinas de cana em volta, a gente está poluindo, então não precisa jogar lá. Não. E os bons produtores hoje, que são espertos, eles estão usando esse vinhoto como irrigação dentro das lavouras. Então tem solução dentro da produção. Então a solução mesmo é a seguinte: não há por que tirar mais uma árvore da Amazônia nem do Pantanal.
O Cerrado precisa também de áreas de preservação estratégica. Os parques nacionais que já existem, eles precisam ser respeitados, como é o caso do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Não tem por que ficar invadindo soja lá dentro. Tem área para plantação de soja. Isso está acontecendo e isso é danoso para todo mundo. O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, ele é um atrativo turístico para o mundo. Se a gente manter ele lá, a gente vai receber mais dinheiro do que de outro jeito. Mas lá a solução é desmatamento zero. Lá que não podia plantar nada. Tem lei. Como tem lei de desmatamento da Amazônia, e você tem os agentes, você tem, nos últimos 10, 15, 20 anos, o desenvolvimento da tecnologia e o uso de rastreamento por satélite. A gente chegou em níveis lá no fim da primeira década dos anos 2000 de quase zerar o desmatamento. Então tem como, mas você precisa, aí o que não dá é isso, você vai fazer uma luta de um lado e os caras vão querer reduzir o controle ambiental de outro, a solução é essa, não tem por onde. A gente tem que usar as áreas degradadas, nós estamos falando de trilhões de hectares disponíveis e que já foram desmatados. À vontade, tá lá, é só usar. Tem mais área degradada disponível do que plantada. Vocês também podem conferir aí. É dado do INCRA, é dado do Ministério, é dado de tudo que é lado que a gente vê. Está mapeado. Então, assim, a solução não é tão difícil. O que é difícil é que os lobbies se contrapõem, né? O lobby pouco racional, para não chamar de burro, porque o nome é burro, o lobby pouco racional desse ímpeto de expansão a qualquer custo, para onde não precisa se expandir, ele está colocando em jogo o futuro produtivo do Brasil e a qualidade de vida, né, das próximas gerações. Gente, para de desmatar, gente. Pô, o cara aqui falando, que entende do assunto. Eu sei que esse podcast vai atingir bem longe, o mundo afora. Então, assistam e sigam os conselhos do Glauco. Não, e se todo mundo parasse para estudar um pouco do terreno do Brasil, isso que o Glauco está falando aí, é um assunto que está agora e tem que ser resolvido por já. Eu apelaria, Cauã, é o seguinte, pensem no mundo que vocês querem entregar para os netos de vocês. Você falou isso na sala de aula. A gente tem que pensar nisso. Eu tenho 2 filhos, vocês têm filhos, quem nos vê tem filhos. E depois terão netos, se já não tem. Do jeito que a gente vai, vocês conseguem garantir que essas pessoas que a gente tanto ama vão poder desfrutar da mesma forma que a gente desfruta do mundo hoje? Beber água à vontade. Essa é a questão. O Glauco, um dos motivos, para quem não sabe, gente, meu podcast fica numa área bem afastada do centro de Goiânia, é uma área que tem floresta, no fundo da minha casa tem floresta, aqui, então assim, um dos motivos de eu vir para cá foi justamente para ter uma vida mais interiorana, como se diz assim, para todo mundo entender, até para os meus filhos mesmo, entendeu? Porque hoje a modernidade, a comunicação, isso aqui, ó, tá acabando com a juventude do mundo, entendeu? Então eu quero entrar nesse assunto agora, que você é um professor do CEPAI. O CEPAI, eu fiquei sabendo que ele é uma das melhores, né, aplicação dentro da UFG. Explica pra gente o que é o CEPAI. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, né, é uma unidade da Universidade Federal. O Cauã tem estudado lá desde quando, Cauã? Eu entrei lá no 7º ano. Você vê, já tem um tempinho lá. É uma escola pública, gratuita, onde é uma unidade da Universidade Federal, onde professores da Universidade Federal dão aula. Então, estamos falando de gente que tem... E no Brasil parece que é a única que é o que usa os professores da universidade. Exatamente. Né? A Universidade Federal de Goiás, que está entre as 20 melhores do Brasil e alguns rankings entre as 1000 melhores do mundo, ela tem um projeto de uma escola de aplicação dentro da sua... que nem chama mais escola de aplicação porque é uma unidade acadêmica, né? Que ela é dentro da universidade. Então, por exemplo, eu mencionei lá na USP, onde eu estudei. A USP tem uma escola de aplicação, a UFRJ tem uma escola de aplicação, a UNB tem uma escola de aplicação. Essas escolas de aplicação, elas são a parte da universidade. Então, não são os professores da universidade que atuam lá. A nossa escola, que vai fazer 60 anos aqui o ano que vem ou outro, ela é um projeto de professores pesquisadores da universidade. Então, esse é um projeto muito singular dentro do perfil das escolas de aplicação brasileira. E e aí tem uma coisa que é para falar. Então o CEPAI tem essa cara. Mas eu queria chamar a atenção pelo seguinte. A educação básica brasileira é outro tema desafiador, né?
A gente tem a solução pronta funcionando. Uhum. O CEPAI está aí, eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que o CEPAI não é uma boa escola. Eu estou aqui esperando. Pode vir, a gente conversa amistosamente, contrapõe ideias, porque é assim que se faz o debate, com dados, claro. Não é? Respeitosamente, e é normal que tenham outras opções. Eu não estou dizendo que com isso não há outras boas escolas de outros modelos. Mas, se a gente olhar para 63 universidades federais brasileiras, que é um patrimônio brasileiro, quando eu vou apresentar trabalho na Inglaterra, na Europa, os caras falam, pô, as redes de universidade brasileiras são foda. Uhum. Aí você pega as escolas de aplicação, você pega um CEPAI, que público, você tem aluno de todas as classes sociais e tudo, e você, sem prova de entrada nem nada, como fazem as escolas militares, que só entra quem faz a prova e é bom aluno, não. Aqui a gente recebe todo mundo. E esse grupo de todo mundo, trabalhando ao longo de uma vida, você sai dali falando francês, inglês, você sai dali mandarim, como você está fazendo mandarim, você sai dali, você faz uma monografia no fim do seu ensino médio, você entra na universidade para estudar direito, economia, filosofia, o que quer que você faça, você sai aprendendo a fazer pesquisa, escrever um texto acadêmico, tem aluno nosso que ganha prêmio de cinema, vai para evento científico, produz ciência dentro da escola, e não é só o CEPAI. Os institutos federais têm isso, cursos técnicos de qualidade, onde você sai técnico em edificação, técnico em agricultura, técnico em irrigação. Sabe o que falta? Expandir essa rede e ter recursos para produzir mais escolas federais e mais escolas de aplicação. Não precisam ser todas, mas precisa de mais. Precisa. Eu mesmo, assim, eu vejo pelos meus filhos já estudaram em escola particulares antes de estudar, já estudou tanto militar, mas eles são apaixonados lá na CFU. E os professores lá são apaixonados também em dar aula para esses alunos dentro da universidade, né? No caso, porque a escola, gente, eles usam a estrutura da universidade, né? Tá dentro da universidade. Está dentro da universidade, para quem não conhece. Agora você tem uma conferência de pesquisa e extensão, Compex, diga aí você. O Compex é um evento que tem a gente mostra, quando a gente entra no ensino médio, tem um trabalho de TCC, que é um T100 praticamente, é um TCC. A gente escolhe o tema, o orientador pode ser qualquer professor do FG, seja ele do IF, seja ele de qualquer área. Eu estou falando sobre o Cerrado, aí tem o Compex. Eu posso lá apresentar meu trabalho de pesquisa. Aí com esse trabalho de pesquisa, outras pessoas de universidades de fora do país venham falar comigo, eu ganho bolsa de estudo em outros lugares, eu posso ganhar verba para concluir meus estudos. É simplesmente incrível. E com isso abre porta para pessoa que não tem condição, como é o caso da maioria do CEPAI. É isso. Não, sem falar que o aluno ainda se alimenta lá, né, Glauco? Porque a gente não pode desconsiderar que é um tema seríssimo. Olha, de 2020 para cá, a gente aumentou, e agora, né, com a pandemia, claro, tem tudo a ver com isso, a gente tem um pico de insegurança alimentar, que é um nome mais chique para a situação de fome ou quase fome. Quando a gente fala em insegurança alimentar, nós estamos falando que o cara não come o suficiente ou não se alimenta de maneira adequada. Ou ele pula uma refeição, ou ele não tem acesso a todas as refeições, ou ele come uma e depois ele come um miojo que é R$1,50, ou um biscoito hidrogenado que também é R$1. Tudo isso vai levando a situações de insegurança alimentar. Chegou a 50 e tantos milhões de brasileiros, 1 em cada 4 brasileiros. Se a gente transfere isso para uma escola de 700 alunos, nós estamos falando que ali tem 200 alunos que comem mal fora da escola. E não tem como pensar, e não tem como ser gente sem comer. Isso é elementar. E ali você tem uma nutricionista, e aí poderia ser melhor, porque falta recurso, é claro. A nutricionista tem que dar os pulos dela. Se viram ali na cozinha e tal. E como em todas as escolas do Brasil, isso também, a escola da rede municipal, estadual, você tem ali um macarrãozinho, no outro dia você tem um arroz com carne, no outro dia você tem um pão com coisa, no outro dia uma salada de fruta, uma laranja. E ali você garante uma criança, um adolescente, primeiro, que passa 5 horas do seu dia sem sofrer nenhum tipo de violência, comendo uma refeição, em segurança, convivendo com outros jovens e ainda pensando e aprendendo. Então a escola é uma instituição fundamental. E a escola precisa ser um lugar de produção de autonomia, de produção de sujeitos que pensem, que convivam, que aprendam a ser cidadão. A escola é um laboratório de produção da sociedade.
Se a gente produzir uma escola autoritária, a gente vai produzir sociedades autoritárias. Se a gente produzir escolas democráticas, a gente vai produzir sociedades democráticas. Se a gente produzir sujeitos que estudam, que conseguem dividir, conviver com diferença, respeitar o próximo, produzir conhecimento, produzir organização, entender que se deixar a sala suja é uma senhora que vai vir limpar, entender que tem que dividir a quadra com os mais novos. Todo o tempo na escola é de aprendizado. O que eu acho interessante lá no CEPAI também, já que a gente está falando do CEPAI, é que a minha filhinha também estuda lá de 12 anos, ela estuda lá desde pequenininha mesmo. Eu tive muita sorte de ter conseguido pôr os dois meus filhos lá, porque é sorteio. E na verdade não foi eu não, foi minha esposa, porque eu nunca vi ganhar sorteio daquele tempo. Sorte. Aí pedir para ela sortear os a minha filhinha, ela assim, você vê que quando você conversa com ela, por ela ser uma menina de 12 anos, ela faz violão, você vê, lá. Ela tem aula, agora ela está produzindo um curta, né? Ela tem 12 anos, está produzindo um curta lá. E quando você vê, não estou falando que ela é melhor nem pior que ninguém aqui, mas eu estou falando assim, a socialização da Amanda, da minha filha, é muito grande. Ela, tipo assim, ela respeita o homossexualismo, respeita o negro, respeita, assim, todas as classes para ela, e ela não tem, assim, luta. Pingo de preconceito com ninguém. Eu acho... E se ela vê alguém com preconceito, cara, ela cai matando em cima. Exato. E ela tem 12 anos de idade. Então aí a gente está produzindo uma escola que eu acho... Então, assim, isso é muito bonito. É muito bonito. E falando... Eu falei, eu ofendi alguém falando isso assim? Não, pelo contrário. Do jeito que eu falei? Não, acho que não. Não. Pelo contrário. Tem um projeto na escola chamado Projeto Politizar, que é um projeto que os estudantes podem ter uma pauta lá na Câmara dos Vereadores. Um projeto de um colega meu, da mesma sala de aula, que entrou nesse é como se fosse um concurso mesmo. Você tem que ganhar os votos, a gente aprende a votar, aprende o que é INSS, tudo. CPF. E com isso, ele colocou um projeto de lei que a gente estava conversando entre amigos mesmo sobre... eu esqueci o nome agora. Arquitetura hostil. A arquitetura hostil, pai, é quando você coloca um banco e nesse banco você coloca espinhos para o morador de rua não sentar. Você expulsa os moradores de rua da cidade em vez de você colocar uma solução para esse problema. Aí a gente tava brincando com isso, colocou isso em pauta, brincando mesmo, fala que mendigo não tem casa. Aí a gente viu que isso é uma coisa séria mesmo e colocou isso na pauta dos vereadores e foi aprovado. Agora está aprovado aqui em Goiânia que não pode ter arquitetura hostil e que o estabelecimento que fizer isso já vi tá quantos indiciado. prédios ali do Setor-Oeste tem às vezes lugar dá pra descansar, mas tem uns espinhos lá. E com isso teve a remoção, que aqui em Goiânia, naquela T9 mesmo, tinha uns espinhos debaixo da ponte. E foram todos retirados, porque já estava acontecendo o projeto de arquitetura hostil aqui em Goiânia, que estava sendo aprovado por vários vereadores, e agora é proibido. Exato. E aí, vocês aqui estão dizendo, então, de novo, quem nos vê, não é, não sei o quê, não. Nós estamos falando aqui, ó, do estudante dessa escola e da sua filha, irmã do Cauã, que está estudando lá violão, aprendendo como conviver em sociedade, fazendo projetos de lei, fazendo pesquisa científica, estudando mandarim, fazendo aula de futebol à tarde, fazendo disciplinas optativas de diferentes conteúdos à tarde, comendo, jogando. Isso. Então, assim, olha, a gente tem a solução. A gente tem aqui uma fórmula de produzir um Brasil interessante. Investir na educação pública não é inventar a roda. É fazer a roda girar mais vezes, em mais lugares, com o mínimo. Porque o que a gente tem é o mínimo. Humanizar as escolas. A gente consegue, E não é assim. Aí são concepções, né? Por exemplo, esse projeto de lei, que virou lei municipal, foi aprovado pelo presidente da Câmara, o Policarpo. Não se trata de linhas políticas. Ele pega um projeto feito por uma juventude pensante, estudando, atuando, pensando junto, formula um projeto de lei. Adolescentes formulando um projeto de lei com esse nível de humanidade. O presidente da Câmara acolhe e aprova como lei. Pô, a gente está fazendo coisas legais. Né? Nem assim a linha política, que às vezes a pessoa nem é, mas só de você estar frequentando um lugar, eles mesmos distinguem ali quem que você é, quem que você...
já te julga e já te... As pessoas pensam que para você fazer algum projeto de lei, achar alguma solução, você tem que ser político, você tem que ter estudado direito durante não sei quantos anos. Mas de vez em quando algumas soluções que são simples, dá para resolver de modo fácil. A escola tem que formar cidadãos e cidadãs. Sem isso, não adianta ter engenheiro que atropela a senhorinha no farol, que o médico que joga o lixo no meio da rua, o professor que é desrespeitoso com a funcionária da padaria. A gente quer criar uma sociedade legal, tá todo mundo junto em favor do Brasil. Também essa é uma grande bobagem achar que são projetos divergentes. Só há um projeto. É um projeto de educação de qualidade para todo mundo, que a gente vai fazer uma sociedade melhor. Maravilha. Não tem segredo. Ô Glauco, me fala um pouco da sua arte, cara. Eu sei que você gosta muito de arte. Eu olho o seu Instagram, assim, para quem não te conhece, toma um susto. Olha aquele Instagram seu, toma um susto. Porque eu vi lá até você nu, lá no seu Instagram. Não, mas... Explica isso pra gente. Eu acho bom. Assim, acho que é muito bom. Eu quero... Deixa ele explicar, cara. Não, eu quero que você explica esse Glauco intelectual que está aqui na nossa frente, agora a arte do Glauco, e me explica. Quem abre o seu Instagram leva um susto, te julga totalmente ao contrário? Eu lembro... Me explica. Eu tô te falando como um arquétipo de gente comum. Claro, vamos falar disso. Eu te conheço, então, claro. Assim, eu não te julguei. Não, eu acho ótimo. Vamos explicar. Isso, eu acho ótimo. Aquilo ali é uma arte do seu Primeiro fala aí, o que você ia falar. Bom, eu acho bom meu pai ter falado disso, porque quando o Glauco não era professor meu, eu segui ele no Instagram. Ele começou a me seguir, eu segui ele de volta. Aí eu abri o Instagram dele, eu vi ele num terreno baldio, eu já olhei assim... Nu? Não, o Nu foi depois. Aí passando alguns meses, quando começou a eletiva dele, ele soltou a bomba. Os meus colegas eram apaixonados no Glauco. Chegaram na sala de aula, Calma, você viu o Instagram do Glauco? Eu falei, não, o que ele postou? Aí eu abri o post, era o Glauco nu, né? Aí eu falei, não, ok. Aí começou a eletiva do Glauco, o Glauco foi me explicando cada vez mais, e você vê o quanto que é profundo esse projeto. Aí você aprende que o que ele faz é para espantar mesmo, para dar um susto. Mas depois ele que você causa o que ele quer causar. E depois que você aprende sobre, você fica apaixonado e quer saber mais. Tem colega meu que até visitou o museu que ele ajudou a fundar. Gente, eu vou deixar o Instagram do Glauco. Ele é aberto, Glauco? Claro. Vou deixar ele aqui, ó. Não se assustem. Clique lá e vão entender. Não tem muito que se assustar. Explica aí, Glauco, como é que começou? É o seguinte, ó, são muitos Glaucos, né? A gente falava aqui de um Glauco que é doutor em Geografia, professor da Universidade Federal de Goiás, um pesquisador, um professor de Educação Básica, um professor da pós-graduação da Arquitetura, o coordenador do curso de mestrado do CEPAI, que forma 300 professores mestres em Educação Básica a cada quadriênio, que é aprovado pela CAPES, que é avaliado pelas instâncias superiores de ensino, que eu faço essa coordenação. Estou coordenador, depois outros colegas coordenam, e eu sou docente de 2 programas de pós-graduação, da Escola de Aplicação, doutor, pós-doutor, tudo isso aí. Ixi, Maria. Doutor em Geografia, tudo isso, eu sou isso aí. O meu Instagram é do meu projeto como artista. Sou lado humano. Claro. Eu sou um artista. Sem ser professor, o lado pessoal. Eu sou um artista visual. Além de ser pai, escalador, professor, pesquisador, eu vi as suas escaladas. Eu sou artista. Eu sou um escalador, escalo há mais de 15 anos, tenho mais de 60 vezes conquistado o Brasil, escalei uma série de montanhas. Também tem lá no meu Instagram um pouco disso. Mas eu sou um artista visual. E as artes visuais, elas têm instâncias variadas de atuação, né? Então a gente se assusta com o corpo nu, mas o corpo nu, ele é parte da construção da história. Tá no Michelangelo, tá na Capela Sistina, tá em estátuas em Roma. Sim, você sabe, exato. Mas eu tô falando pro nosso público, exato, tô falando pro público comum, porque o nu na arte contemporânea ou nas artes clássicas, na arte greco-romana, ele atravessa a história da produção artística mundial, porque todo mundo embaixo de cada roupa que está em casa tem um corpo nu. E o corpo nu, ele não é sexualizado. O corpo nu, ele não está disponível para todo mundo. Então, crianças de menos de 12 anos não deveriam estar no Instagram. Se sua filha, seu filho, usa o Instagram deliberadamente sem o seu acompanhamento, eu te aconselho a
a tomar mais cuidado. As redes sociais. As redes sociais não são para ser usadas para crianças menores de 12, 13 anos, inclusive indicado pelas próprias redes. Acompanhe, porque esses lugares são lugares sem lei. Então, agora, se isso também for lá ver, não vai ver muita coisa, vocês vão ver lá e cada um faz o que nada quiser. Demais, porque do jeito que a gente falou aqui, cada um faz o que quiser. Não precisa me seguir, a imagem tá lá, ninguém. Mas então, como artista, eu tenho um campo de pesquisa que eu tenho me dedicado há 4 anos, que é uma busca estética, experimental por áreas abandonadas. Isso eu fui desenvolvendo, experimentações tanto de pesquisas acadêmicas, por que há tantas áreas abandonadas em Goiânia? Que estética do abandono é essa? O que acontece nessas áreas? A vida no ar? Que outras vidas brotam? Quando uma casa fica abandonada, quantas plantas nascem? O que se faz? E o lixo? O problema? É um problema? É uma potência? Há um campo estético possível? Fui indo. Cheguei num prédio, que é o antigo prédio da CELG. Meu pai trabalhou lá há muitos anos. Eu conheço aquele prédio a fundo. O Cauã, esses dias para trás, eu passei lá na porta, eu falei, nossa, demoliram o prédio onde meu pai trabalhou. Aí eu falei, meu professor trabalhou no museu. O Cauã foi lá que surgiu a ideia de te convidar para o podcast. Aí, que legal. Foi através da sua arte. Exato, esse projeto, ele gerou 10, 15... Mas você já entrou num prédio assim, às vezes que está abandonado e a polícia chega, o que você está fazendo? Já, claro. Nossa, já aconteceu. O Glauco brincava com a gente que o Glauco fundou o primeiro museu, lógico, sua equipe, que ficava aberto 24 horas e era visitação aberta à vontade. E você podia ir lá e fazer a sua arte. Primeiro, ele é um museu registrado no Instituto Brasileiro de Museologia. Uhum. Ele contou com a assessoria do diretor do Museu Lazar Segal, o Paulo, obrigado Paulo, museólogo do Instituto Brasileiro, com a professora de museologia, a Karina Oliveira, que hoje está dando aula na UNAM, Universidade do México, mas que dá aula na Federal de Sergipe. Tem uma assessoria de museólogos na formação desse projeto. E ali era o seguinte, aquele prédio era um patrimônio... Era lá nesse? É nesse prédio, antiga CELG. É o que eu te mostrei mesmo. É lá mesmo, meu pai trabalhou. Quem quiser também, tem na TV UFG, eu dou uma entrevista junto com uma das artistas, uma grafiteira maravilhosa que é a Tisha também faz isso, Bolacha. Tem mais de 200 artistas da cidade de arte urbana fizeram intervenções lá, gente conhecida pelo Brasil, alguns pelo mundo. Aquele prédio era um patrimônio único nessa cidade. Todo mundo tem história com aquele prédio, seu pai trabalhou lá, tudo. A luz que chega aqui, a luz que vocês estão assistindo vocês lá, em 1958, aquele prédio ajudou a organizar a modernização desse estado. Daquele prédio saiu energia que também foi sede de construção de Brasília. Aquilo ali é o seguinte, existia um projeto que é assim, nós vamos organizar a iluminação, a geração de energia desse estado. Nós vamos fazer uma sede, nós vamos fazer uma companhia pública de energia, nós vamos centralizar toda a produção de energia que tem e fazer outras e levar luz em cada rua, porque a empresa privada não faz isso. Quem faz isso é o Estado. Quem fez isso no Brasil e no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, e eu participei de eventos de eletrificação, porque a minha orientadora, professora Odete Seabra, que deu aula em Harvard e tudo, ela tem um grupo de eletrificação. O Denis Castilho, que é professor aqui, que também fez o pós-doutorado, doutorado lá na Universidade de Barcelona, também participa desse grupo. Eletrificação é um projeto de Estado. Todos os países se eletrificaram porque o Estado gestou essa modernização. Não foi diferente em Goiás. O Estado de Goiás inventou uma produção de energia, uma companhia. Depois lá na frente... fez a Cachoeira Dourada. Exatamente, exatamente. Depois lá na frente a gente pode discutir se privatizou, não interessa. Mas o fundamento, outra história. O fundamento é esse. A modernização desse Estado passou por aquele prédio. E era um prédio modernista único, que envolveu o Frei Confalone, envolveu o Gustavo Ritter. E o prédio ficou abandonado. Porque é um prédio privado, o Estado parou de alugar. Depois eu fiquei sabendo que lá era alugado, porra. Isso é uma loucura, porque em 2016, desde 2016 pelo menos, parece que foi 2010, a gente não tem acesso direito, porque foi antes da privatização da CELG. Ele foi vendido antes, por um problema de gestão. A gente não precisa entrar tanto, porque isso aí é uma puta pesquisa enorme. O que eu quero dizer só aqui é o seguinte, pensando como artista, depois eu vou falar rapidinho da exposição que eu estou participando agora, que também já é outra pesquisa. Isso é massa. É outra pesquisa, mas essa pesquisa dos escombros, né?
tem um fundamento estético que é o seguinte. O Davi Copenau ele fala assim, o céu está caindo. O indígena Copenau, louvado em todo lugar que ele vai, na ONU, na França, foi premiado pelo presidente da França há poucos meses e tudo. Ele fala assim, essa humanidade de vocês, ela está fazendo o céu desmoronar. É uma expressão metafórica sobre esses colapsos ecológicos e produtivos. Aí eu pego essas paisagens de escombro para produzir intervenções que dialogam com isso, né? Qual é a cara dessa sociedade? Qual é a paisagem universal dessa sociedade? Em Gaza, em Kiev, em Rio das Pedras, em Goiânia, na Alemanha de 45, nos territórios em qualquer lugar de guerra ou de catástrofe natural, a paisagem é o escombro. Então há uma cara universal do escombro. O escombro versa sobre tragédias variadas, de guerras a eventos naturais, catástrofes naturais. E aí a gente começa a olhar por essa instância estética, imagética. Quando você olha por esse lado, com os escombros ali, você tem que saber que ali já teve uma vida ativa. Exato. Né? Então, gente, o que o povo fala do trenzinho que circulava ali. E aí aquele prédio tem uma importância histórica que eu já mencionei, uma importância arquitetônica que envolveu Ritter, Otto Nascimento, Confalone, etc. Só gente grande. Gente maravilhosa, gente que ajudou a fazer esse estado ser a potência que ele é. E o prédio é único. Ótimo. O prédio fica abandonado e há um impasse sobre o que fazer. A gente chega nessa hora e faz esse museu de provocação, que é o Museu do Depois do Amanhã. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, é um museu de tecnologia. Se a gente não cuidar do mundo, sabe como vai ser o Depois do Amanhã? Entendeu o nome? Depois do Amanhã? Vai ser de escombro. Se a gente não organizar as nossas relações sociais entre os países, se a gente não organizar as condições mínimas de existência da nossa espécie e das outras, o mundo vai ao colapso. Essa possibilidade está colocada no futuro. A gente não pode achar que a gente vai fazer tudo de qualquer jeito, guerras a qualquer preço, intervenções na natureza de qualquer jeito, e nunca vai dar nada. A gente está tendo sucessivos indícios, né? Então, o Museu do Depois do Amanhã é um museu de uma paisagem que a gente não quer experimentar. É uma sociedade que a gente não quer viver. Todas as distopias, né? Então, aí a sua ideia é que você vai lá, aí você dá alguma mexida nos escombros, o que você faz? Então, aí, como museu, a gente catalogou. Aí a parceria e a consultoria desses museólogos e desses museólogos convencionais. A gente entra lá e fala assim, tem 2 conjuntos de acervo aqui. Tem um conjunto antrópico, que é de obra de arte de rua, arte urbana. Vamos catalogar. Esse artista, esse, aquilo, mais de 300. Aí obras. Você convida, eles vão lá e faz alguma... Uns já tinham, outros passaram a fazer. Não tem controle nenhum. Ele não tem controle. Entendi, as coisas vão acontecendo. E se você for lá e pichar lá, participou. A gente cataloga. E a gente vai catalogando. Eu preciso mencionar aqui o Henrique de la Fonte, a Beta Reis, a Roberta, o Luiz da Luz e a Trissá, que é a equipe principal que coordenou isso. Um fez o site, que imagina tecnologia, o outro é excelente. Divulga o site, pô. O outro, www.muda.com.br. Se você escrever Museu Depois do Amanhã também no Google, vai vir mais de 20 matérias, vai vir um site. O site tem um tour 3D. Você entra lá, você faz um tour virtual. Como você faz no Louvre. Você entra lá e faz um tour virtual, entra em cada sala, vê todas as obras. Então, as obras antrópicas, o conjunto antrópico. Do outro lado, é o primeiro museu multiespécie, talvez, do mundo. E é o que a gente agora está começando a discutir em outras frentes. Esses museólogos que eu citei, diretores, parte de gente séria, os caras falam assim, a galera está usando isso em aulas de museologia. Vocês têm apoio de alguém, cara? Não, nada. Não tem um recurso, porque o pessoal também que inventa delírio... Não, é um projeto, eu cadastrei como projeto de extensão da Universidade Federal, vinculado ao Museu Antropológico, onde eu também atuo, e mantém R$1. Isso aí eu tirei dinheiro do bolso junto com essa equipe que eu mencionei, para cadastrar a marca, para registrar a marca, para produzir o site, para fazer catálogo, tudo a gente gastou do nosso bolso. A ideia daqui para frente é levar o projeto para outros lugares e aí tentar... Para a gente conseguir, pô. Fomento, Daqui para frente a gente quer fazer. E aí na outra frente de catalogação,
Obras do tempo, obras do acaso, obras do descaso, obras de outras espécies. Então nasce uma árvore no meio da sala porque a chuva não parou de entrar, porque aquela beleza arquitetônica está sendo corroída propositalmente por quem detém a propriedade. Aí a gente vai e cataloga a planta como uma artista do tempo. Ou os painéis de fungo. Aí a gente, isso aqui é um painel multiespécie, né? Aí quando eu sou chamado para falar disso, eu falo assim, nessa parede aqui, só de espécie de fungo tem mais vida do que em qualquer shopping de São Paulo agora. Só nessa parede. Então o que está abandonado? O shopping ou a estrutura? Então as outras espécies... Alguém fala assim, cara, esse cara é louco. Falou muito. Claro! Eu acho engraçado. Eu acho que engraçado que quando muita gente ia contra o museu, o Glauco chegava lá na sala nervoso, assim, irritado. Aí eles perguntavam, o que foi, Glauco? Não, esse museu aí mesmo. Dá trabalho. Me dá trabalho. Me conta, parece que eu vi no seu Instagram ali, o Milionários Henrique, com o Jiraiuai, que porra então, esse é um projeto atual, mas é só para concluir. Então, o museu é isso. O museu é isso. Catalogação, como um museu. Tem catálogo, obras catalogadas. A minha produção como artista lá, eu fiz algumas intervenções. Tem uma coisa que eu uso a Mona Lisa. A Mona Lisa sai de férias. Então eu tenho uma réplica da Mona Lisa e eu faço uma série de fotos dela em ambientes de catástrofe. Então é assim. Então, mas essa Mona Lisa, só para o pessoal entender, o que ela é? Ela é um quadro. É uma réplica. Aí eu insiro ela em paisagens de catástrofe, essas paisagens de escombro. E tem uma série de fotografias que a Mona Lisa sai de férias, ela sai do Louvre e vai visitar o mundo desabando e toda uma discussão. Só que é o mundo desabando. Não é tipo as paisagens bonitinhas. Ela não vai pra praia, ela só vai pra ambientes. Ela só vai pra catástrofe. Ela só vai pra catástrofe. E é uma discussão sobre o sentido de onde a gente quer chegar de novo. É o do museu já depois do amanhã. Exato. Outro projeto é a Praia de Escombro. A Praia de Escombro agora, ela foi pro 20º Salão de Artes Visuais de Ubatuba. Mais de 1.000 trabalhos foram enviados. 60 artistas foram escolhidos. Esse trabalho meu foi um dos escolhidos. Foram 2 trabalhos de Goiás escolhidos. Eu e a Fernanda Dança, que é uma artista muito interessante também. Mais de 1.000, 1.200, por exemplo. Escolheram a Praia de Escombro. O que é a Praia de Escombro? É aquela foto que você viu deles tomando sol na praia, no meio do nada. Isso. É que meu pai ficou me perguntando, o que é isso daqui? Isso também é uma... Não, depois eu também tive enrolado no plástico. Esse também foi pro Ibrans, também participou de exposições. Então a praia é isso, é assim. E aí eu vou usar uma expressão do Ailton Krenar, né? Uma liderança indígena, um pensador, ganhou prêmios também, assim, louvado por todos os lados. O Ailton Krenar, ele fala uma frase assim: o mundo não para de cair. Nós estamos vivendo um momento de crises variadas, crises climáticas, todas essas que a gente anunciou e outras, né? Isso não é o fim, isso é um convite à nossa ação. Então não é catastrofismo, não é pessimismo, não é isso que a gente está querendo. Não é caos, não é bagunça, a gente tem problemas reais e é tempo da gente pensar como lidar com eles, de maneira séria, organizada, tudo isso, beleza. Só que a coisa tá dada aí, a merda tá no ventilador. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar e chorar? Não. A gente vai pular de paraquedas coloridas. Essa é a expressão do Krenar. Se o mundo tá caindo, a gente vai abrir paraquedas para reduzir essa queda, paraquedas coloridos. A Praia de Escombro é um paraquedas coloridos. A gente vai fazer o quê? Olha aqui, essa é uma sociedade que está produzindo catástrofes. E a gente vai festejar. A gente vai festejar a existência. O mundo tá acabando em ruínas e vocês lá na praia. E a gente na praia. É uma provocação. E, gente, é a arte contemporânea que eu estou falando aqui. Não é um projeto acadêmico, não é o que eu estou dando lá para os meninos. Artista, esse é o Glauco que produz arte contemporânea. Ali é a potência dessa imagem, conflituosa, divertida, problematizadora, desconexa, disruptiva. Eu amo o estilo de arte contemporânea porque ele provoca. Eu amo esse tipo de provocação. Muita gente fica nervosa, vai faz pensar, né, Cauã? Que nem minha mãe acabou de falar, faz a gente pensar nisso. E é muito bom. Não, faz a gente pensar e julgar. Porque hoje, assim, como eu vejo trabalho desse temperamento, comportamento, essas coisas, Glauco, você, eu, Cauã, não importa, nós três, cada um aqui é de um jeito, mas nós somos julgados o tempo todo. Ah, sim. Lógico. Entendeu? A partir do momento que você entrou na porta do meu estúdio hoje aqui, eu te julguei de uma forma, Jaqueline de outra, o Cauã de outro, e você julgou eu. Cada um tem um pensamento. Exato. Entendeu? Aí então, e quando você faz um tipo de arte desse, aí que você provoca. Esse é um dos meus aparecimentos públicos. Isso é...
Eu vou fazer 43 anos de idade, minha filha tem 11 anos, meu filho tem 8, eu sou filho único, eu cuido da minha mãe, eu já falei do meu trabalho, eu sou um sujeito que tem família, que tem tudo isso, mas eu tenho um trabalho artístico que é nesse embate, que é de alegria, que é de provocação, que é de mobilizar instâncias criativas da minha vida e tudo isso. Então, ali tá ali a praia. Agora eu vou falar rapidinho desse último projeto do que tá aí. E do carro de boi com som ligado. Eu achei aquilo ali muito massa. O carro de boi com som, eu achei genial. O som funciona? Umas caixas sim. No fim da exposição eu quero montar um karaokê lá, nós estamos organizando, o Benedito Ferreira, o Paulo Duarte, que é o curador dessa mostra. Então, pessoal que está nos assistindo, isso que a gente está falando aqui é uma mostra, olha que legal, de artes visuais e música sertaneja. A música sertaneja... Dois mundos diferentes. Dois mundos caramba. Que em tese não se encontrariam nunca. Duas praias muito diferentes e que a gente decidiu juntar por muitas questões. Porque esse estado produz tanta música sertaneja. A música sertaneja é a expressão musical mais ouvida no Brasil. Você tem música sertaneja ao longo da história. Então, as mais caipiras. Tem cara que escuta música sertaneja. Escuto, sei cantar várias. Posso cantar aqui para você. Cresci com a minha mãe escutando. Cresci em Ribeirão Preto passeando férias. Tem uma história. Todo mundo tem, porque isso aqui é o Brasil. Sertaneja cerca todo mundo. Parte, é impressionante, cara. Isso é o Brasil. Aí, então primeiro, vou terminar o convite. A exposição chama Não Vou Negar, está no Centro Cultural da UFG, é gratuita, tem 30 artistas, Otto Marques, Frei Confalone, Samuel Costa, que era um artista dos anos 80, que morava na França, fotografou todos os artistas brasileiros, cantores brasileiros, um baita de um artista. E você tem os contemporâneos, você tem o Thales Lopes, você tem o Benedito Ferreira, que ganhou ano passado no FICA 5 prêmios, que fez filme na França, que tem prêmio em todo lugar. E é de quando a quando? Ela fica até dia 28 de junho, estamos querendo prorrogar. Então, de segunda a sexta e sábado de manhã. Está funcionando, abriu dia 13 de maio, vale a pena ir lá ver. Tem pintura, tem instalação, tem tudo. O que eu coloco lá? 2 obras, né? Uma eu pego um carro de boi, que é uma expressão tradicionalíssima das ruralidades brasileiras, presente na vida do estado de Goiás, muito presente. Enquanto a gente está falando aqui, deve ter alguma comitiva de carro de boi chegando em Trindade, para os eventos de Trindade. Carro de boi da Romaria do Muquem, que foi 5 anos que eu fotografava. Eu queria falar. Carro de boi lá. Eu queria falar disso agora. Quem tem vontade de se expor? É com algum concurso? Como é que faz? Bom, aí você, nesse caso, você tem, para exposições, você tem diferentes instâncias. Você tem editais competitivos, como foi esse do Salão de Ubatuba. Eu mandei o trabalho, mandei o portfólio, mandei a inscrição, mandei a documentação, segui os trâmites lá da chamada pública. E há uma seleção interna, né? Há curadores, pesquisadores, convidados pelo salão, que avaliam os trabalhos, as propostas e selecionam os artistas, né? Você tem instâncias de convite, como foi esse caso, o Paulo, o curador, o Paulo Duarte, ele faz um olhar para a produção contemporânea do Estado e para a produção histórica, e o tema é isso. Então ele vai pegar o quadro do Confalone pintado nos anos 40, que é uma paisagem rural. Ele vai pegar o Poteiro, que é um artista conhecido no mundo todo daqui de Goiás, que tem um quadro pintando. Tem um quadro do Ciron Franco lá, que é uma vaca fundida no coisa. Então o trabalho do curador é esse. E ele vai ver os diferentes artistas. O Emiliano Freitas, outro sujeito maravilhoso, ele pinta com esmalte, porque a mãe dele manicure, obrigado. E aí ele pinta essas paisagens da memória dele, as festas da casa. Então você tem diferentes trabalhos e o Paulo Duarte Feitosa, o curador, ele vai fazer essa seleção de trabalhos para essa temática, né? Ele me convida e eu estou há 1 ano pensando nesses 2 trabalhos, né? Porque isso é uma coisa também que não se faz de um dia para o outro. Isso. Aí eu vou atrás de um carro de boi, lá, obrigado, Leonardo. Pesquisa. E conversa com um, conversa com o outro, e bate na igreja, e vai não sei o que, e pega um. Aí a Naya Violeta, a estilista Naya Violeta, que agora vai indo fazer a avaliação em Cannes, foi 3 vezes São Paulo Fashion Week, é uma estilista aqui de Goiânia. Ela é muito poderosíssima, Naya Violeta. Um dia eu tô conversando com ela, eu falo, Naya, mas eu tô querendo um carro de boi, não sei o que. Não, meu irmão. Meu irmão participa das comitivas. Aí ela fala do Luiz.
Eu converso com o Luiz me manda para outro cara, o outro cara me manda pro voo e tal, e vai, até que eu achei o carro de boi. Alguém, não, moço, vem buscar, pode pegar o carro e tal, não sei o quê. E eu vou lá pegar esse carro. Você vai devolver ele depois? Vou, claro. Não, mas você vai devolver com som? Eu tô pensando que vocês vão querer o som, essa é uma ótima pergunta. É porque eu vi lá, ele colocou um som no aparelho tão bonito, eu pensei... Eu tô querendo dar com som pra ver se eles vão nas comitivas, se eles quiserem. Se ele em Trindade... Eu tô achando que eles vão querer. Ele pensa eles indo pra Trindade com o carro tocando som. E eles me pode chamaram. Pode até tocar no hino das rezas deles. Eu achei engraçado que o Glauco, no enfeitinho do carro de som, ele colocou o Santos. É o padroeiro. Ele colocou o padroeiro. O divino, Isso. Pai Eterno. Colocou o divino Pai Eterno. Que é o padroeiro aqui, né, de Trindade. E aí, bom, pra quem não viu, vai lá ver, esse carro de boi, ele vira carro de boy. O que o carro de boy tem? Somzão tunado, né? Então a gente... instala as caixas de som coloridas e tal. Daquele estilo. No carro de boi. E o carro de boi vira um carro de boi. O segundo trabalho é esse trabalho da origem da música sertaneja e caipira. O sertanejo e o caipira estão ali. No Brasil dos anos 40, se ouvia muita música paraguaia. A polca e as guarânias. Fui num bar em Assunção. Ali, aquele ritmo tomou conta do Brasil. Xalana, né? As chalanas, tudo isso. A Amanda tá tocando xalana. No Rio Grande do Sul. Então tá vivo ainda. Tá vivo. E tem uma origem rítmica que remete às polcas. Eu fui até Assunção, no antiquário de Assunção, e comprei uma fita dos fins dos anos 40, 50, de uma senhorinha, que eu queria uma fita do origem mais antigo que eu conseguia. Nossos anos 40, caraca. 40 para 50 a gente acha, é o que ela me diz e tal. Eu acho que pode ser um pouco mais, mas é ali. O grupo é mais ou menos dessa época. Uma fita rara e tal, paguei caro, me dei, botei uma grana. O dinheiro do Glauco vai dar pra você o tal do professor. Questão de doutorado também. É verdade. Mas se pagasse por doutorado, eu tava rico. É verdade. Eu falei assim, o professor é uma comunicação tensa, né? Que eu vejo a diferença dos professores, né? Que nem meu professor de inglês chegou lá na escola de Mercedes. Aí eu olhei pro Glauco, pro meu professor de sociologia, ele descendo no ônibus. Aí eu fico sempre perguntando o salário. Cheio de Mercedes que ele não quer. Eu fico gastando dinheiro com fita no podcast. Comprando obra de arte. Comprando caixa de som na marreta pra fazer carro de bola. Aí eu vou até falar. Dois filhos também. Eu vou até que falar o nome do meu professor. Meu professor Evanderson, ele tá tendo uma aula de tarde de política, nos projetos de extensão, tô lá participando. O cara investe pra caramba, anda não sei o quê. Aí, uma professora nossa de inglês, eu acho que já aposentou, ele foi visitar ela falou, não, o apartamento é meu, vamos entrar. É um apartamento mais simples. Aí ele falou, não, o que é seu? O prédio. O condomínio de prédio era dela. E ele foi de ônibus. Isso aí Não vou falar o que eu ia falar. Não, fala não. Mas o Evanderson é um sujeito maravilhoso. Ele era coordenador desse programa de pós-graduação do CEPAI, né? Um programa muito importante. Os professores da rede pública estudam lá, fazem mestrado lá. E o nosso mestrado, você faz produtos educacionais. Então, você desenvolve soluções para a escola. Então, cada mestre que sai dali, sai com uma sequência didática nova para a escola onde ele trabalha, sai com um novo projeto de intervenção na escola. E nos últimos 4 anos a gente formou 300, é um dos programas de pós-graduação que mais forma mestre na Universidade Federal de Goiás. Formou 300. E o Evanderson foi coordenador e ele não tem carro porque ele é malandro, porque ele é esperto, porque ele malandro. compra apartamento bom, porque ele tem foco diferente. Ele investe o dinheiro ali e bota Agora, ele. é bom que se diga, o nosso salário é público. O nosso salário está aí disponível. Agora, tem gente que é mais bem casado e outros menos. Lógico. Ô Glauco, foi um prazer te receber aqui. Tá? Espero que o convite fique aberto mais vezes, a gente discutir aí dessa molecada. Tem muita coisa que eu queria ter falado, mas não deu tempo, senão vai ficar muito extenso. Qual que é a sua mensagem final aí para essa turma, para esses jovens de hoje? Olhando para a câmera. Olhando para essa câmera aqui, ó. Para qual faixa etária? A faixa etária do adolescente para cima. Ou alguém que quer ser alguém na vida. Para os estudantes do ensino fundamental 2 e do ensino médio, acho que dá para pensar assim.
O Brasil é de uma riqueza, é de uma pluralidade, é de uma potência imensa. Vamos produzir esse Brasil que a gente quer. Vamos produzir relações mais interessantes entre a gente, mais interessantes da gente com o meio ambiente e de um Brasil que alcança lugares mais interessantes no mundo. E a gente junto consegue fazer isso. Maravilha. Calma, obrigado por você ter participado hoje aqui. Não, foi o maior prazer, né? Meu amigão aí. Agora ele vai querer participar de todos. O Cauã ficou sabendo que é pra participar ontem à noite, na hora que eu fiz aquela chamada de IA mesmo. Eu tava aqui, tava testando algumas IA, falei, vou fazer uma chamada do Glauco. Eu até pensei, você que nem o Glauco, velho. Vou fazer uma de inteligência artificial. O Cauã só foi meu aluno, né? A gente Foi estudou 6 meses junto lá nessa disciplina de Amazônia, porque os professores vão circulando. Então foi um convívio muito amistoso, um cara muito inteligente. É um prazer estar aqui com você. Não, aí o Cauã foi, né? Mandei um vídeo pro Cauã, e o Cauã ontem estudou o dia inteiro e falou assim, mandou uma mensagem, pai, tem como você me buscar hoje na academia? Por favor, só hoje, eu não queria pegar hoje. Aí beleza, aí eu falei, vou lá. Aí eu tinha mandado o vídeo pra ele, só que ele viu só o início. Ele não assistiu o vídeo todo. Aí eu falei, pô, Cauã, você assistiu o vídeo todo? Eu fui pro isso pra rodar no carro, né? Ele, pô, pai, eu vou participar. Eu falei, vai, você vai participar. Aí que ele descobriu que ele ia participar da mesa hoje. Não, mas foi massa. Eu falei, claro que vai. Bom demais. Pô, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Mas é isso aí. Gente, sigam o Glauco aí nas redes sociais. Tá? É um artista, é um professor, talento. Eu gosto de conversar com gente evoluída, sabe, Glauco? Assim, gente com mente aberta. Então, obrigado por tudo, você, tá bom? Obrigado a você. Um abraço.